nós não formos questionados, como iremos crescer espiritualmente? Como é que nós vamos amadurecer espiritualmente? Às vezes precisa dos embates da vida, umas investidas, para que a gente ore mais, para que a gente busque mais, para que a gente leia mais a palavra. Tudo isso aí é importante se pensar. Quantas pessoas, igreja do Senhor, é fato, vocês sabem disso, que desistiram da caminhada, pastor, pararam na caminhada, porque não souberam lidar com o ataque da sua fé, não tiveram a sabedoria para cuidar da sua fé no quesito zelo. Se você, como o caso do Estevão, aqui eles foram no bate-boca, mas às vezes pode ser com você uma outra situação. Você quer ver eu pôr mais uma situação aqui, só para testar a tua fé? Eu vou colocar um caso que aconteceu lá em casa. Se aconteceu por aqui é mera coincidência. A vizinha simplesmente pegava a sacola de lixo e jogava dentro do nosso quintal. Só isso que ela fazia. E daí? Pegava aquela sacola assim, que eu falava para mim, não vamos jogar. E foi por muito tempo, e a gente foi lá reclamar, mas a mulher era brava, a mulher era ruim. Aí começamos a parar, pensar, ó, melhor nós orarmos mais e entender que alguma coisa está acontecendo, e não é normal isso aí. Não é normal que alguém venha jogar algo no teu quintal do nada assim. Aí você, como crente em Jesus, você como morada do Espírito Santo, você vai entender que, opa, peraí, afronta. O diabo investindo contra a tua moral, contra a tua índole, para que ninguém venha aí fora e depois dizer, ó, meu vizinho é crente, mas encrenqueiro, mas na verdade são eles. Mas tudo isso é para colocar a nossa fé em questão. Mas que Deus nos abençoe. Hoje nós estamos aprendendo com esse primeiro ponto que nós vamos nos preparar para isso. Nós nos preparamos para uma grande festividade na igreja, nós nos preparamos para o culto de Santa Ceia, nós nos preparamos para o domingo pentecostal, e às vezes nos preparamos no dia a dia aí para sair aí fora aí e entender que a nossa fé pode ser posta à prova. Lembra de Daniel? A Bíblia vai dizer que os homens se levantaram contra Daniel, que alguém até chegou a falar assim, olha, nós não conseguimos nada contra ele, porque o homem é honesto, o homem é íntegro, ele é de uma responsabilidade fora do comum, mas vamos tentar derrubá-lo na lei do seu Deus. Aí você já sabe do contexto, o que aconteceu? Fizeram um edito proibindo que fizesse oração. E o que o texto vai dizer? Que quando Daniel soube desse dito, dizendo, olha, alguém poderia ter falado, Daniel, é melhor parar com isso aí, porque vai para a prova dos leões, eu vou demorar. Eu acho que de repente, se fosse eu, ou de repente alguém que está me ouvindo, dizer, não, é melhor nós parar com isso, porque isso aí já passa do limite, vai ser tentar a Deus. Uma coisa é você ser uma igreja que se arrisca. Agora, cuidado, igreja do Senhor, para você não ser uma igreja que tente a Deus. O Senhor vai te dar graça em todas as situações. O Senhor vai nos dar sabedoria em todas as problemáticas que o inimigo vem provar a nossa fé. Mas agora, cuidado, para que você não se encha demais e não vai querer enfrentar tudo achando que você está se arriscando. Vamos ter sabedoria. Daniel foi um homem inteligente. Ele continuou orando como de costume. Por quê? Porque ele tinha garantia em seu coração, a sua fé falou no seu coração que Deus era com ele. E você já sabe o que aconteceu. Houve lá uma investida contra ele, ele foi colocado na cova, mas Deus deu a vitória para aquele homem. Amém? E o nome do Senhor foi glorificado, e isso ficou registrado para que a gente um dia lesse e aprendesse com essa situação. Então, igreja do Senhor, o que nós aprendemos com o primeiro ponto aqui? Vai ser colocado à prova, não ligue, não estranhe se isso acontecer. E repito, vai servir para o teu fortalecimento espiritual. Ei, como é bom conversar com um crente saudável espiritualmente, como é bom você aprender com um crente que tem conhecimento para te passar, ou experiência que ele já viveu, que Deus proporcionou para te contar, para que a tua fé se fortaleça, para que a minha fé se fortaleça. Se eu for perguntar para os senhores, com certeza algum de vocês já passou por situações assim de colocarem, provarem a sua fé. Amém? Na medida que você tiver alguma questão, uma pergunta, uma colocação, você pode levantar a mão, tá? Aí eu paro de falar, você fica à vontade. Tá bom? Amém. Vamos lá.
Vamos lá, o ponto do número 2 da nossa revista lá. O que diz lá o ponto de número 2 da nossa revista? Isso. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se o quê? Eita, nada. Eles se levantaram contra ele. Esse grupo de judeus chamado helenistas era aqueles judeus que, quando houve a perseguição, eles fugiram. Eram judeus que falavam grego. E eles, vendo que Estevão estava pregando, eles viram que Estevão estava anunciando a palavra, eles, movidos por uma inveja, eles começaram a atacar a fé de Estevão. Eles começavam a questionar aquilo que Estevão estava ensinando. Eles se levantaram. Se levantar é ir contra. Às vezes, como eu citei aqui, nós podemos ouvir aquilo que nós nem imaginávamos que poderíamos ter ouvido. E pior, de quem nós nem imaginávamos que poderia falar aquilo. Jó, a mulher dele, a esposa dele falou: você mantém a tua sinceridade ainda? Às vezes nós se deparamos com uma situação como essa na vida. E você viu a resposta que Jó deu? Mas olha só, além da afronta, além das investidas do inimigo, ainda você tem que ouvir, às vezes no seu convívio familiar, colocações como essa, no emprego, às vezes até, irmãos, no estranho, não é o caso aqui, às vezes até no meio da irmandade, nós como igreja ali na terra, sabe, às vezes uma alfinetadinha aqui, uma alfinetadinha ali, mas o segredo está em aprender a lidar com essas coisas. Estevão e a sua fé sobre um ataque. Se você tem a Bíblia, abra comigo lá. Abra lá, Atos 6, 9 e 10. Atos 6, capítulo 6, o verso 9. Abra e leia para mim. Atos 6, 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, dos sireneus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Irmãos, esses homens que disputavam com Estevão eram cheios do conhecimento também. Por isso que fica aqui o recado para nós. Estevão era um homem dotado do conhecimento da literatura da época. Estevão era um homem que orava. Você já leu ali na nossa leitura bíblica em classe. Um homem cheio do Espírito. Agora, Igreja do Senhor, guarde o que eu vou vos falar. Eu e você vamos ter a nossa fé sobre ataque. Eu e você, um dia nessa terra, nós vamos ter aqui a nossa fé questionada. Agora, me perdoe falar, nós estamos dentro da sala de aula. Sem buscar a leitura é impossível. Sem buscar a informação é impossível. Estevão, a Bíblia diz que eles se levantaram contra ele, mas não podiam resistir ao conhecimento deste homem. As informações que ele tinha da literatura. Hoje eu e você temos a Bíblia, temos a palavra, temos essa biblioteca em nossas mãos e a Bíblia está aí para nós lermos, buscarmos, informarmos. Isso é muito bom, isso fortalece, isso traz nutrição para a nossa fé, buscar informação. Porque a gente vê muita gente por aí, quando tem um embate, quando tem um questionamento, então diga para mim aí, você vive convidando eu para ir na tua igreja, diga para mim, por que razão que eu devo ir? Não, meu pastor vai me responder. Meu pastor não, assuma o B.O. Aí você vai lembrar, opa, peraí, a Bíblia diz, porque sabe por que eu estou te convidando? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos estão debaixo todos estavam destituídos da glória de Deus.
Só através de Jesus. Aí você começa a falar. Mas entenda que Estevão, ele tinha sabedoria, conhecimento e informação. Então fica o recado para nós aqui, aprendermos que nós devemos buscar, ler. Buscar estar inteirado com as histórias bíblicas. É tão lindo, é tão bacana quando você começa a conhecer as histórias. Sabe por quê? Porque daí quando veio um monte de abobrinha aí, quando veio o sistema no nosso ouvido, você vive enfiado em igreja, você é daquela igreja que dá dinheiro para pastor, você é crente agora, aí nós ficamos tudo sem argumento. Quando batem na nossa porta, algumas placas aí que batem no sábado de tarde, alguém que vai lá, vizinho, posso ler a palavra aí? Daí você com um bom coração, opa, entra, pode vir, aí eles vão lá e te engolem no argumento, com heresia, com outra besteira, distorce toda a palavra, e nós ficamos daquela assim, mas mesmo, nem tinha pensado nisso, olha só, meu pastor nunca falou disso. Não, a igreja verdadeira, a igreja do Senhor, a igreja que tem o Espírito Santo de Deus, ela é movida, ela é alimentada, ela é nutrida, o suporte dela para caminhar aqui na terra sempre vai ser a palavra. Nunca se afaste da palavra, nunca deixe de comer, sabe o que eu estou falando, a linguagem figurada, ler a palavra. No culto de ensino de você deve exigir a palavra, busque sempre na palavra. Deus tem respostas às vezes através de uma leitura na palavra. Muito